na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, assim seja. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez, porque olha o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: que os homens, as pessoas que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ou seja, o ministro é aquele que diz, que fala, que ministra acerca de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Você sabe que todo o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e a palavra grega, que traduz a palavra dispenseiros, é a expressão oikonomos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e oikonomos, dispenseiros dos mistérios de Deus. Pastor, o que é um oikonomos? O oikonomos é traduzido pela palavra mordomo, ou dispenseiro, ou administrador. Então, que sejamos vistos pelos homens como administradores dos mistérios de Deus. Olha como é profundo o que Paulo está dizendo neste versículo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao teu coração. Porque o mordomo, ou o administrador, ou dispenseiro, é alguém com poderes para administrar a casa, ou a propriedade, ou até os negócios de uma outra pessoa. Isto é um administrador, ou um dispenseiro, ou um mordomo. E para você ter uma ideia, desde a antiguidade, já existiam os administradores. Abraão, por exemplo, ele tinha um administrador. Você sabe quem era o mordomo de Abraão? Quem era o dispenseiro de Abraão? Era um homem nascido na sua casa, Damasceno, um homem chamado Eliezer. Tanto que em Gênesis, capítulo 15, versículo 2,
Abraão, que ainda não tinha filhos, ele até diz a Deus: Senhor, um estrangeiro nascido na minha casa, o meu mordomo é que vai herdar todas as minhas riquezas, porque ele não tinha filhos para herdar tudo aquilo, e a riqueza dele iria ficar para o seu administrador, iria ficar para o seu mordomo. E para você ter uma ideia, o mordomo, ele é um administrador que tem o acesso irrestrito à dispensa do seu senhor, ou aos recursos do seu senhor. O mordomo, ou o dispenseiro, ou o administrador, ele tem acesso às finanças, ele tem acesso aos recursos, ele tem acesso aos bens do seu Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fez esta afirmação acerca dos mordomos. Veja aqui comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Versículo de número 8. Jesus, ele está falando sobre o Senhor da vinha, o dono da vinha, e este dono, no final do dia, ele chama o seu mordomo, o seu administrador, ele chama o seu dispenseiro para pagar os seus funcionários. Diz assim no versículo de número 8: e aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Veja só, não é o Senhor da vinha o dono de tudo? Ele é ou ele não é o dono de tudo? Ele é o dono da vinha, ele é o dono dos recursos, ele é o dono do dinheiro. Mas embora ele seja o dono do dinheiro, não é ele que paga os funcionários. Quem é que ele chama para pagar os funcionários? Quem que ele chama, gente? O mordomo, o dispenseiro. Veja, ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo, ele é dono de toda a vinha, de todos os recursos, de todo o dinheiro. Mas embora ele seja o dono, não é ele que paga as contas, não é ele que paga os funcionários, não é ele que dá o dinheiro a quem ele contrata, mas é o mordomo, é o administrador. E por que o administrador faz isso? Porque o administrador, ele tem acesso irrestrito à dispensa do seu senhor. Então, eu quero que você comece a entender os privilégios que o mordomo, que o dispenseiro, que o administrador tem. Embora ele não seja o dono de tudo, mas ele tem o direito de usufruir daquilo que é do dono. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos que ser vistos como os mordomos dos mistérios de Deus. Nós não somos os donos de tudo, mas nós somos funcionários, nós somos trabalhadores do dono de todas as coisas. E quem é o dono de tudo? O Senhor de todas as coisas, o Senhor da vinha. Deus é o Senhor de tudo, e Ele quer constituir você como seu dispenseiro, para que você tenha acesso irrestrito à dispensa de Deus. E uma coisa eu te garanto, que na dispensa de Deus tem todos os milagres que você anseia viver na sua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso.
Então veja, que sejamos vistos pelos homens como dispenseiros dos mistérios de Deus. E eu te mostrei que o dispenseiro é o administrador, e aquele que tem acesso irrestrito à dispensa do seu Senhor, ele tem o direito de usufruir daquilo que é do seu Senhor. Só que há uma exigência que Deus faz de todo dispenseiro. Qual é a exigência? Volta lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Mas qual é o requerimento? Qual é a exigência? Pastor, ter acesso a todas as bênçãos de Deus, como que eu quero isso? Você já pensou? Você precisa de uma cura, e aí você entra na dispensa de Deus e pega a cura que você precisa. Você precisa de prosperidade, você entra na dispensa de Deus, você não precisa pedir nada, porque Ele te deu a chave da dispensa, você é o mordomo dEle. Você entra lá, preciso de prosperidade, e pega prosperidade. Preciso de salvação, você entra na dispensa de Deus e pega a salvação para a tua casa, para a tua família. Você já pensou que bênção seria isso? Não teria mais frustração, desânimo, fraqueza, porque o que você precisasse, você teria acesso diante de Deus. Só que há uma exigência para que o dispenseiro tenha direito à chave da dispensa do seu Senhor. E a exigência é esta aqui, versículo 2: além disso, requer-se dos dispenseiros, dos mordomos, dos administradores, que cada um se ache o que, gente? Você já pensou você ter um administrador infiel na tua casa? Você já pensou se o teu mordomo fosse infiel? Se o teu administrador fosse infiel, certamente ele ia te fazer mais mal do que bem. Ele ia ser, na verdade, um diabo dentro da sua vida. Ele ia ser um adversário, porque ele iria devorar aquilo que você tem. Então há uma exigência para que tenhamos direito e acesso irrestrito aos milagres de Deus. Deus, Ele cobra de nós fidelidade, porque ao servo fiel, ao dispenseiro fiel, Deus o sustentará em seu tempo. E não só Deus sustentará, mas Deus o colocará acima de todas as coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45, olha o que Jesus fala. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Deus faz uma pergunta. Jesus, ele está fazendo uma pergunta. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ou seja, o mordomo, o administrador, que seja servo e fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Versículo 47: porque em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha o que Jesus está dizendo. Quem é, pois, o meu mordomo fiel? Quem é o meu administrador fiel e prudente? O qual o Senhor o colocará
sobre todos os seus bens? Deus está fazendo esta pergunta nesta manhã, porque Ele quer encontrar aqui, primeiro, servos. Ele quer encontrar aqui pessoas prudentes. E terceiro, pessoas que além de serem servas e prudentes, são fiéis a Ele. Porque se você for uma pessoa disposta a servir, a ser obediente, prudente e fiel a Deus, Ele te constituirá hoje sobre todos os seus bens, e você terá a chave da despensa de Deus e acesso irrestrito a todas as bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Mas pode ser que alguém ache tudo isso exagero. Oh, pastor, que exagero! O senhor está exagerando muito. Ser fiel, servo, prudente, para ter direito às bênçãos de Deus. Ah, pastor, que exagero! Não precisa de nada disso não. O quê? Servir a Deus? Não, pastor, é só eu pedir e pegar o milagre. O quê? Ser prudente, obediente a Deus? Que nada, pastor, o senhor está exagerando. Ser fiel a Deus, então, imagina, para que ser fiel a Deus? Não precisa de nada disso para viver milagres. Pode ser que alguém ache isso, porém eu vou te dizer a consequência do mordomo infiel. Porque Deus, Ele quer nos constituir administradores dos seus milagres. Ele quer nos constituir, não é? Como diz a palavra de Deus, dispenseiros dos seus mistérios. Mas se o dispenseiro for infiel, se o dispenseiro for imprudente, se o dispenseiro não quiser ser servo, olha a consequência do que acontece com ele. Aqui mesmo em Mateus capítulo 24, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Jesus disse: não sabeis o dia nem a hora que o seu Senhor voltará. E você acha que porque você não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, isso te dá direito de comer, beber, espancar, de ser um mau servo? Porque você diz que ele está demorando, isso te dá direito a ser um mau servo? De jeito algum. Porque o Senhor daquele mau servo voltará na hora e no momento em que ele não espera, e vai pegar aquele mau servo dentro da sua despensa, comendo, bebendo, se embriagando, se achando dono da despensa, humilhando os demais servos. E Jesus completa, versículo 51, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, eu não quero ter parte com os hipócritas. Você quer ter parte com os hipócritas? Porque a parte dos hipócritas é onde há pranto e ranger de dentes. E você sabe onde é que tem pranto e ranger de dentes, que Jesus disse. Você sabe onde que é, né? Jesus disse que no inferno o bicho não morre, o fogo não se apaga, e há pranto e ranger de dentes.
Então, o que nós estamos aprendendo? Que o servo mau, negligente e infiel, sua parte não é na dispensa de Deus, a sua parte é na morte eterna, é na condenação eterna, porque a consequência da infidelidade, ela vem, do mesmo jeito que a consequência da fidelidade vem, que é o direito irrestrito à dispensa de Deus, às bênçãos de Deus, a infidelidade traz consequências. Olha só Jesus falando das consequências da infidelidade. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículo 1. E dizia Jesus também aos seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Ah, pastor, era Pedro, Tiago, João, André. Não, eles eram dispenseiros de Jesus. Eles eram os mordomos de Jesus. Eles eram os administradores de Jesus. E dizia também Jesus aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Olha só, esse mordomo, ele foi acusado de infidelidade. O homem rico tinha ele como seu administrador, e aí chegaram e disseram: olha, esse teu mordomo está te roubando. Não, eu confio nele, ele administra bem minhas coisas. Não, olha, esse teu mordomo, quando você não está vendo, ele está pegando o que é teu. E ele está pegando e usando para si. Olha, ele está escondendo tudo debaixo do tapete na casa dele. Porque naquele tempo, não é? As pessoas, elas levavam os bens para suas casas. E aquele homem então ouve a acusação contra o seu mordomo. A acusação. E ele diz no versículo 2: e ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O que aconteceu com o mordomo infiel? Primeira coisa, ele está perdendo a sua mordomia. Ele está perdendo a mordomia, porque a palavra mordomia parece que lembra um desfrute, né? O desfrutar de algo. A mordomia, né? Ó, o fulano está numa mordomia, né? Quer dizer, está desfrutando de uma coisa tão bacana. Olha como ele está numa mordomia. Está bem pra caramba. Não é assim? Quer dizer, a primeira coisa, ele perde a mordomia. Está cheio de gente por infidelidade a Deus, perdendo a mordomia, perdendo as regalias, perdendo as bênçãos. Quantas pessoas, por não estarem sendo servos fiéis e prudentes e fiéis a Deus, estão perdendo as suas bênçãos, estão perdendo os seus milagres, estão perdendo as suas bênçãos. Quer dizer, a primeira coisa que este mordomo infiel está sofrendo é perder a sua mordomia, perder o seu direito de mordomia. Versículo 3: e o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, e de mendigar eu tenho vergonha. Olha por que ele decidiu roubar o seu senhor. Porque ele era preguiçoso, porque ele não queria cavar, não queria trabalhar. Meu irmão,
uma coisa é você crescer porque você é uma pessoa esforçada e trabalhadora. Outra é você ficar dando desculpas por causa da tua preguiça de trabalhar e roubar o que é dos outros. Porque eu sou um infeliz, ninguém me ajuda, eu roubo porque eu sou marginalizado pela sociedade. Tudo isso é desculpa para ocultar a preguiça. Quer dizer, não quer ser um assalariado, não quer acordar cedo, trabalhar até tarde, se esforçar, aí vai roubar. E aí, não, é porque ninguém me dá emprego, ninguém me ajuda. Meu irmão, pare com esse vitimismo e comece a se esforçar. Porque olha, quem se esforça tem um grande ajudador do seu lado, e esse ajudador é Deus. Não tem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, e a mais pura verdade, Deus está do lado do trabalhador. Quem trabalha, quem se esforça é honrado e abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. A gente tem que arrancar esse pensamento maldoso, esse pensamento melindroso de dentro dos nossos filhos, de dentro das nossas gerações. A gente tem que arrancar esse pensamento maldito, contrário ao trabalho, contrário ao esforço. A gente tem que começar a ensinar os nossos filhos, as nossas gerações, a importância do trabalho, a importância do trabalhar, do se esforçar, do ser uma pessoa digna, correta e honesta, e não de vitimismos. Eu roubo porque ninguém me ajuda, porque ninguém me estende a mão, porque eu sou uma vítima da sociedade. Vítima da sociedade, o coitado do trabalhador que acorda cedo, dorme tarde, aí para no ponto de ônibus para voltar para casa e vem humilhante e rouba ele. Ele é vítima, ele sim é vítima da sociedade. Então, esse homem aqui, ele está perdendo a sua mordomia. E por que ele está perdendo a sua mordomia? Porque ele preferiu roubar do que trabalhar. Porque ele preferiu roubar do que se esforçar. Porque cavar eu não posso, trabalhar é muito cansativo, aí pedir eu tenho vergonha. Não era melhor ele chegar para o Senhor dele e falar: meu Senhor, eu estou precisando de uma ajuda, eu sirvo o Senhor há tantos anos, e eu preciso de uma ajuda. Eu posso pegar na sua despensa tal coisa que eu estou precisando em casa? Se ele fosse um bom administrador, você acha que o seu Senhor iria rejeitar algo para ele? Meu irmão, Deus não rejeita bênçãos para servos prudentes e fiéis. Quando você é um servo prudente e fiel, antes mesmo de você pedir, Deus já está mandando os anjos entregarem os milagres na tua mão, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Agora, olha como que o reino pensa, como que Deus pensa. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. E você tem que pensar assim também. Você tem que pensar desse jeito também. Porque o reino pensa assim. Se o reino pensa assim, você tem que pensar assim também. Como que o reino pensa? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Chega uma pessoa para você e fala assim: ô fulano, estou precisando de R$5, me arruma R$5, semana que vem eu te pago. Aí você todo inocente pega e fala: lógico, estou a R$5, semana que vem você me paga? Semana que vem eu te pago, tranquilo. E essa semana que vem que nunca chega, não é assim.
Já passou um ano desde que os R$ 5 foi dado. E cadê? Aí o bonitão chega depois. Ô fulano, tudo bem? Tudo bem. E você pensando no seu R$ 5 que ele pegou emprestado. Que ele falou que semana que vem te pagava. Aí ele olha para você e fala, sabe o que é, rapaz? Estou com a prestação da minha geladeira atrasada. Me arruma quinhentão aí. Semana que vem eu te pago. Ah, lógico, tô. Ô inocente. Se no mínimo ele não conseguiu ser fiel, você acha que no muito ele vai ser fiel? Se R$ 5 ele não te devolveu, você acha que ele vai te devolver 500? É melhor você dar, meu filho. Me dá, eu estou te dando. Eu vou, não, eu pago. Não precisa me pagar não, está aqui, eu estou. Para a gente não perder a amizade. Estou te dando 500, você não precisa me pagar não. É melhor você fazer isso. Porque ele não vai te pagar. É um princípio real. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, no muito é que não vai ser fiel não. Pelo contrário, no muito ele some. Arruma R$ 500 para ele. Ele vai mudar de casa, ele vai mudar de rua, ele vai mudar de horário, e ele não cruza mais com você, você não acha mais ele. A verdade é essa. Porque quem é infiel no pouco é infiel no muito. Deus segue esse princípio. Se no pouco que ele te dá, você não é fiel, como que você quer que ele te honre no muito? Que Deus olha e fala assim, eu vou levar uma pernada desse meu filho. Ele está querendo que eu arrume para ele um salário de 10 mil, se nem R$ 900 ele consegue ser dizimista, se nem em R$ 900 ele consegue ser fiel a mim. Quer dizer, se você quer que Deus te coloque sobre o muito, seja fiel hoje, porque se você for prudente e fiel hoje, amanhã o teu Senhor, que é o dono da vinha, que é o dono de todas as coisas, que é o dono da despensa mais rica de todo mundo, Ele vai te dar acesso irrestrito à sua despensa, e você desfrutará de todas as bênçãos e promessas de Deus. Mas tem que ter prudência e fidelidade. Tem que ter prudência e fidelidade. Fique de pé no seu lugar. O que está preparado aos mordomos fiéis? Acesso irrestrito à despensa de Deus. Quer viver milagres? Quer viver bênçãos? Quer ter direito a todas as bênçãos que estão contidas na despensa de Deus? Pela fé, eu olho aqui neste altar e eu vejo a despensa de Deus. Eu vejo cura, libertação, prosperidade, salvação, restauração, transformação de vida. Eu vejo tudo o que você precisa para ser feliz. Só que para ter acesso a tudo isso, requer-se que o dispenseiro seja fiel. Requer-se que aquele que quer acesso a essas bênçãos, ele seja servo, prudente e fiel. Agora olha uma coisa, a pessoa quer acesso a essa dispensa, ela quer, mas nem servo ela ainda se tornou. Nem servo. Como assim, pastor? Ela vive vindo na igreja, vai na igreja, acha bacana, acha legal, eu gosto de ouvir pregação, só que até hoje não entregou a vida para Jesus. Até hoje fica dando desculpa para se tornar servo. Eu não estou pronto, ainda não chegou a minha hora, eu ainda não fui tocado, eu ainda não senti.
Ai, é cada desculpa. Ai, o dia que eu parar com isso, eu prometo que eu me entrego a vida para Jesus. Mas Senhor, me dá acesso à tua despensa. Porque enquanto você não se posicionar, primeiro, como servo, segundo, prudente, e terceiro, fiel, você não tem acesso irrestrito à despensa de Deus. O teu Senhor vai te dar uma bencinha aqui, Ele vai te dar uma bencinha lá, Ele vai te dar uma bencinha colar, mas o acesso irrestrito não. Porque a chave da despensa, e na despensa de Deus tem tudo. A chave da despensa é para os seus servos. O salmista mesmo disse, no Salmo 25, no versículo 14: porque os segredos do Senhor são para os que o amam, para os seus servos. Por isso, escute: se você quer ter acesso às bênçãos de Deus, se você quer ter acesso aos milagres de Deus, entrega a tua vida a Jesus hoje. Se põe como servo, como serva, se põe disposto a servir a Deus. E se você foi um mau servo, puxa pastor, acabei, não vigiei, me desviei, saí da igreja, pastor, estou como um mau servo, que se desviou do seu Senhor, que se afastou do teu Senhor. Então, se reconcilia com Jesus hoje, se reconcilia com o teu Senhor hoje, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor. Ele vai te perdoar e vai te dar o direito de ascender a sua despensa, de desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer se reconciliar com Cristo, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero ser um servo fiel e prudente. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar que eu vou orar pela sua vida. E se você já está na igreja, mas sente que está faltando um pouco de prudência da tua parte, que está faltando um pouco de disposição para servir a Deus, de fidelidade a Deus. Pastor, eu estou na igreja, mas eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu quero ser não um servo mau e negligente, mas eu quero ser um servo fiel e prudente. Quero que eu ore por você, para que você seja um servo fiel e prudente. Então vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida, porque você vai ter acesso às bênçãos de Deus, você vai ter acesso às bênçãos do Senhor na tua vida. A igreja estende as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se não puder, pode ficar de pé. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ou se reconciliando com Jesus, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome
no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Firma os meus passos na tua presença, em nome de Jesus. Você que já está na igreja, que quer ser um servo fiel e prudente, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ajuda ao teu Espírito Santo, pois o meu desejo é ser um servo fiel e prudente na tua presença. Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, me fortaleça para que a cada dia eu seja perseverante na tua casa e fiel e prudente diante da tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, amado Deus e querido Pai, Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe o teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu Deus, perdoe os pecados, as falhas, os erros, e Pai, que em nome de Jesus esta pessoa seja abençoada com o seu nome escrito no livro da vida. E Pai, se ela reconcilia esta pessoa contigo, reconcilia este teu filho e esta tua filha contigo, firma os seus passos, firma os passos dessa pessoa diante de ti, em nome de Jesus. Confirma as tuas bênçãos. Olha para estes que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, mas Senhor, querem ser servos fiéis e prudentes, querem ser dispenseiros fiéis dos teus mistérios. Então, Pai, firma este teu filho, firma a essa tua filha na tua casa, na tua presença, diante de ti. Abençoe este homem, abençoe esta mulher, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.